Olá pessoal, eu sou o Thiago Guedes, sou psiquiatra e esse é o canal Informalmente. Aqui nós conversamos sobre saúde mental de uma forma mais didática e acessível para que todos possam entender e participar. Nesse vídeo, falaremos um pouco sobre famílias com filhos LGBT. Então, continue assistindo esse vídeo para entender mais sobre esse mundo. Roda a vinheta. É normal os pais criarem expectativas em relação a seus filhos desde a gravidez. Então, sempre pensamos em dar o melhor para eles, principalmente aquilo que tanto desejávamos para nós e que não conseguimos ter, como se os filhos fossem a projeção das nossas realizações. Mas é aí que mora o perigo, pois filhos não são extensões dos pais. Então, alguns desses desejos podem se concretizar, outros não. E é importante que os pais tenham isso em mente. Projetar nos seus filhos as suas realizações ou até as suas frustrações pode ser danoso, cruel com eles. E sabemos que o seu desejo não é causar esse sofrimento neles, correto? Então é preciso compreender que os filhos têm vida própria, sua própria identidade, seus desejos e ambições pessoais e que tudo isso não perpassa exatamente pelos pais. Até pouco tempo, a definição de família era ter um pai, uma mãe e filhos. E com isso, ser homossexual era algo indesejável, considerado um problema. Isso porque vivemos em uma sociedade heteronormativa, em que se pressupõe que os filhos sempre são e serão heterossexuais. E aí é que esquecemos que nossos filhos têm vida própria, sua própria identidade, seus desejos e ambições pessoais, e terminamos por querer que prevaleçam as nossas projeções em relação a eles. Por ser considerado problema, os filhos homossexuais tendem a esconder o que realmente são devido ao medo de serem rejeitados, medo de não corresponder às expectativas dos pais, tristeza por decepcioná-los, medo também de serem taxados como uma vergonha da família e muitas vezes até de serem agredidos fisicamente e expulsos de casa. Por ter esse medo, vivem infelizes dentro do armário, vivendo uma vida que não é a sua. Muitas vezes não podendo se expressar da forma que gostaria. É compreensível que os pais não saibam como agir quando recebem a notícia de que seu filho é LGBT, que tenham dúvidas sobre o assunto, que tenham receio das piadas que possam vir das pessoas próximas e medo que seus filhos sofram algum tipo de violência. Tudo isso é compreensível a partir do momento em que falamos de uma sociedade heteronormativa. Mas é importante lembrar que todos esses medos e receios estão muito mais intensos nos filhos LGBTs, que estão se assumindo para vocês e que esperam o acolhimento das pessoas que, teoricamente, são as que mais amam. Então, lembrar do amor incondicional dos pais. Vocês lembram dele? Aquele lá da gravidez, né? Pois é. E é aí que cabe a pergunta: amamos mesmo incondicionalmente nossos filhos por serem simplesmente nossos filhos ou por serem projeções dos nossos desejos? É muito difícil para um filho ter que decepcionar as projeções de seus pais, seja no que for. É muito comum, por exemplo, chegar lá no consultório jovens que escolhem errado sua profissão, simplesmente por desejo de seus pais, e que são frustrados profissionalmente até hoje. E olha que aqui estou falando de quebrar expectativas sobre uma escolha, sobre a opção de fazer ou não determinado curso superior. Aí, imagina quando se trata de uma condição. Como é que fica? O LGBT é LGBT, não é uma escolha, é uma condição. Negar essa condição é negar sua própria existência. Já imaginou quanto doloroso e cruel é isso? Se não imaginou, vamos tentar inverter um pouquinho os papéis. Você, heterossexual, que sempre sentiu atração pelo sexo oposto. Imagina o quanto cruel seria se você nascesse em uma sociedade que te obrigasse a viver, demonstrar afeto e se relacionar sexualmente com alguém do mesmo sexo que você. Como você se sentiria? Complicado, né? Quando o filho LGBT se assume para os pais, ele está em situação de vulnerabilidade, precisando de apoio, acolhimento familiar. Quando isso é recebido, faz com que ele consiga enfrentar com mais forças o preconceito social. Esse acolhimento faz toda a diferença em sua saúde psíquica. É importante quando esse apoio vem de uma forma plena, com amor mesmo, pois dizer que aceita, mas que seria bom que ele não se expressasse de tal forma, ou que não dissesse para determinada pessoa, porque possa ser que ela não entenda, é perpetuar a ideia de que ele continua fazendo algo errado, como se fosse errado ser LGBT, e ele termina por entrar em um novo armário. Se o outro não entende, é um problema do outro. Devemos lembrar que ser LGBT é uma condição da pessoa, não é uma escolha. Já aceitar e respeitar são escolhas, e é isso que precisa ser revisto. É importante também darmos um tempo para os nossos pais entenderem e aceitar essa condição. Mas esse tempo não pode ser o tempo
tempo de uma vida. Você, LGBT, não precisa sair do armário se não quiser ou se não se sentir à vontade. Pode ir no seu tempo. Isso cabe apenas a você. Inclusive, por mais claro que você enxergue que alguém é da comunidade LGBT, não cabe a você tirar aquela pessoa do armário, tá bom? Quando não há um devido apoio familiar, os LGBTs às vezes são agredidos fisicamente e até expulsos de casa, desencadeando vários outros tipos de violência. Sem lugar para morar, vivendo nas ruas com um total abandono social, sendo cada vez mais marginalizados e tendo todos os seus sonhos abortados. Infelizmente, esses absurdos ainda acontecem muito nos dias de hoje. Apesar da quantidade de informação e facilidade de acesso, as pessoas ainda insistem em conservar seus pensamentos homofóbicos, justificando sempre ter tido uma criação conservadora ou qualquer coisa assim. Mas se for observar direitinho, essa tal criação é conservadora de uma forma bem seletiva e apenas quando convém, não é mesmo? Então, pais, amem seus filhos de forma incondicional, revejam as projeções que vocês fazem para eles. São os desejos deles ou os seus desejos que estão em jogo? Para os pais que já amam seus filhos LGBTs incondicionalmente, procure conversar com pais que não conseguem aceitar ou respeitar essa condição. Mostre a eles que é possível ter uma família com muito amor, independente das frustrações das projeções deles e da sexualidade de seus filhos. Se isso não for possível, adote um filho LGBT. Mostre a ele que ele não está errado em querer ser quem ele realmente é. Até 1990, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considerava a prática homossexual como uma doença, abrindo espaço para falsos tratamentos que envolviam tortura física e psicológica e que muitas vezes culminavam no suicídio de muitos homossexuais, simplesmente por serem eles mesmos. Finalmente, naquele ano, a OMS excluiu a homossexualidade como doença. Então, se não é doença, não precisa de tratamento. Até o nosso próximo vídeo.